Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A tia tá desse jeito aqui, mas não é em vão, não. Esse mês nós comemoramos o Dia do Índio, mas a gente também está estudando em história como é que se deu o processo de ocupação aqui do Brasil. E por esse motivo, eu estou assim, porque nós, índios, tá? Como a tia tá se fantasiando de índia, então agora eu sou a Índia Laís. Nós, índios, já estávamos aqui no território. Mas a tia vai explicar como aconteceu tudo conforme me contaram. Olha só, antes vocês vão pegar, dar uma pausa aqui no vídeo, ir lá buscar o livro e acompanhar a tia na página 18 do livro, tá certo? Vai lá que eu aguardo você. Olha só, agora que você pegou o livro, eu vou contar uma história que aconteceu há muitos anos. Um rei de uma terra distante, chamado Dom Emanuel, lá de Portugal, pegou e disse assim para uma pessoa com o nome de Pedro Álvares Cabral: Cabral, eu preciso expandir as minhas fronteiras marítimas comerciais. Eu preciso que você vá, organize umas pessoas, coloquem elas nas caravanas e vá em busca de novos territórios. E Cabral assim fez. Acontece que naquela época, lá por volta de 1494, Portugal e Espanha viviam em atrito e por esse motivo, Portugal e Espanha tiveram que assinar um tratado, o Tratado de Tordesilhas. Lembra que eu mostrei para vocês uma aula anterior que dividiu a terra de um lado para Portugal e do outro para a Espanha, porque eles viviam brigando por conta de terras. E aí, o que acontece? Já que a Dom Emanuel mandou, Cabral fez. Organizou caravelas, 13 no total, com uma quantidade mais ou menos de 1.500 pessoas, para que eles pudessem descobrir novas fronteiras marítimas comerciais e para que eles pudessem ter rotas de comércio. E aí, por esse motivo, eles saíram em busca de novas terras. E aí, como é que vocês acham que eles viviam? Vocês acham que eles tinham boas condições de vida nesse barco? O que vocês acham? Então, é a partir daí que a nossa história vai começar, para que vocês começarem a entender como é que se deu esse processo. Vocês acham que foi um processo rápido? Não, não foi um processo rápido. Demorou mais de mês. Por quê? Porque eles atravessaram o oceano, não é mesmo? E a gente já estava aqui. Nós, índios, já habitávamos o território brasileiro. E eles estavam em busca de novas fronteiras. E por esse motivo, eles vieram para cá. Tá certo? Acontece que esse processo, ele foi dividido em várias etapas. Olha só. Eles saíram. E foi então que essas 13 caravelas saíram de Portugal com destino ainda imprevisível, não é mesmo? Por quê? Porque eles precisavam alcançar novas terras. E aí, no dia 9 de março de 1500, eles saíram de Portugal para vir para um novo horizonte, para novas terras. Acontece que isso demorou bastante tempo. Do dia 9 de março ao dia 21 de abril, que foi o primeiro marco dessa viagem muito grande, foi onde aconteceu muitas coisas. Mas entre o dia 9 ao dia 21, eles ficaram velejando mar adentro, até acompanharem. Lembra da história da Arca de Noé? Que Noé solta a ave para que ele possa ver se tem plantas e também se a ave volta, não é isso? Então, no dia 21 de abril, no mar, eles já sabiam que eles estavam chegando perto. Por quê? Porque eles começaram a ver aves que voavam, eles começaram a ver pedaços de coisas, folhas que estavam ali no mar. Então, esse era o primeiro indício de que eles estavam chegando, sim, a um território, tá certo? No dia 21 de abril, mas eles ainda não tinham chegado aqui e nem tinham encontrado nós índios. Apenas viam os primeiros indícios de que realmente estavam chegando em terra firme.
Aí foi quando, no dia 22 de abril, eles pegaram e avistaram um monte. Olha só, pense bem comigo. No dia 21, eles viram folhas e aves. No dia 22, ainda velejando, foi onde eles avistaram um monte que deram o nome de Monte Pascal. Por que eles deram o Monte Pascal? Porque era época de Páscoa. No dia 22 de abril, depois de ainda velejar mais um pouco, eles viram o Monte Pascal, tá? Andaram por mais 2 dias velejando. E aí, no dia 24 de abril, eles ancoraram as embarcações, porque eles viram terra firme. E aí, no dia 24 de abril, eles ancoraram, sabe onde? Em Porto Seguro, né? Baía Cabralha, ou a atual Baía Cabralha. Quem aí já foi em Porto Seguro? Olha só, Porto Seguro, exatamente por quê? Porque era um local seguro, então por isso recebeu esse nome. Até que, no dia 2 de maio, Pero Vaz de Caminha escreve uma carta, e essa carta é para o rei de Portugal, para contar tudo o que eles tinham visto, nós índios, todo o nosso território. Além do que, vocês sabiam que no início nosso território foi chamado de Ilha de Santa Cruz? Porque eles não tinham noção do tamanho desse território. E aí depois foi chamado de Terra de Santa Cruz. E logo em seguida foi onde, depois do nosso território, deles andarem no nosso território e visto o pau-brasil, que é um recurso importantíssimo na época do descobrimento, foi onde eles chamaram o Brasil de Brasil, homenageando a árvore, né? O pau-brasil. Agora pensa comigo. Você acha que eles ficaram assustados? Os portugueses tinham outros costumes, outros tipos de vestimenta. Nós, índios, tínhamos o costume de andar nus. Tínhamos o costume de pintar os nossos rostos, tínhamos o costume de andar em tribos. Diversas coisas eram diferentes de Portugal e dos habitantes. Vocês acham que a reação foi como? Eles ficaram impressionados? Eu acredito que sim. Foi bem grande o impacto, hein? Vocês lembram que a tia disse que depois que Pero Vaz de Caminha escreveu a carta, essa carta foi levada para contar para o rei de Portugal como é que se deu a história? Então, essa carta foi levada por Gaspar de Lemos. E aí, em 1500, isso aconteceu. Acontece que em 1501, eles começaram a organizar expedições exploradoras. Em 1501, a primeira expedição exploradora chegou aqui novamente pela mesma pessoa que levou a carta para Portugal, para contar para o rei. Quem é o rei? Dom Emanuel. Isso mesmo. Chegou lá em Portugal para contar, ele organizou a primeira expedição. Nessa época, eles ainda acreditavam que o Brasil era apenas uma ilha. E aí, eles iam dando o nome dos locais que eles iam conhecendo por nomes santos, ou nomes bíblicos, né? Nome de santos, tá? Baía de Todos os Santos, e assim sucessivamente. Então, foi aonde eles perceberam que o Brasil não era uma ilha. E foi em 1501, através dessa expedição exploradora, conduzida por Gaspar de Lemos, onde ele pegou e trocou o nome ao invés de ser Ilha de Santa Cruz, para Terra de Santa Cruz. Em 1503, a segunda expedição chegou ao território. Nessa época, eles estavam em expansão, vendo como estava o território brasileiro, e eles já tinham chegado em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E lá eles construíram um forte. Para quê? Porque eles viram que o pau-brasil era de importante coloração. E por esse motivo, eles queriam ter um local para pegar toda essa riqueza explorada no nosso território.
Em 1503, chegou a segunda expedição exploradora. Dessa vez, eles já estavam na região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E o objetivo era fazer com que a extração do pau-brasil fosse movimentada através de um porto localizado lá. E aí foi onde, em 1516, os franceses queriam tomar essa riqueza que era o pau-brasil e começaram a invadir o território. Foi aí onde Portugal se tocou que ele precisava colocar uma espécie de guarda-costas para tomar conta do território. Veja só, a tia falou de 2 expedições exploradoras. Isso significa que Portugal estava no nosso território apenas explorando nossas riquezas. Foi aí que, em 1530, eles decidiram se organizar e trouxeram expedições de colonização. Essas expedições de colonização, como o próprio nome já diz, vieram para colonizar o nosso território.